Bom dia, pessoal. Vamos iniciar nessa aula, então, o protocolo Modbus. Lembrando que eu já falei na aula passada, então, a definição de protocolo. Então, se nós vamos falar do protocolo Modbus, significa que nós vamos falar, então, das normas e regras que o protocolo preconiza para que um equipamento possa se comunicar com outros, tá? Se eu tenho um equipamento que funciona por Modbus, então, significa que todas as regras do Modbus são obedecidas. Se qualquer regra, pessoal, qualquer uma, não for obedecida, já significa que aquela comunicação não é possível, então também não posso dizer que aquele protocolo é Modbus, tá? Quando a gente fala de um protocolo, geralmente nós estamos falando de uma documentação. Então é um PDF mesmo que a gente acha na internet e a gente pode estudar aquele protocolo mesmo. Com certeza, os engenheiros que projetaram aquele equipamento ou alguma coisa específica, com certeza eles pegaram a documentação do protocolo e estudaram, né, e entenderam como funciona tudo e implementaram aquilo de forma para funcionar exatamente como está descrito na documentação, tá? Então, se eu estou falando do protocolo Modbus, quer dizer que tem a documentação na internet. O protocolo Modbus, pessoal, tem uma documentação composta ali por dois documentos que eu acho principal, tá? O primeiro é esse Modbus Application Protocol, que eu vou mostrar para vocês. Então, se eu vir aqui em qualquer sistema de busca e procurar por Modbus Application, já aparece aqui, pessoal. Application Protocol Specification. Então, aqui, olha só que interessante. Ele já vai abrir para mim um PDF com todas as regras que o protocolo preconiza. E é interessante a gente perceber que ele é mantido por uma organização sem fins lucrativos chamada do Modbus mesmo, né? Pessoal, isso é importante a gente ter em mente. Todo protocolo de comunicação, ela é mantida por alguma organização internacional de grande porte, e as empresas, quando elas querem desenvolver algum equipamento naquele protocolo de comunicação, elas vão e compram ou utilizam, se for gratuito, né, a especificação, aquele documento. Então, elas, com acesso àquele documento, elas conseguem entender, né, o que o protocolo faz e elas fazem o equipamento naquele protocolo. Por que é importante isso, pessoal? Porque várias marcas elas podem comprar o mesmo protocolo e aí elas conseguem fazer um equipamento de uma marca conversar com outro de uma marca totalmente diferente que aquelas empresas nunca tiveram contato entre si. Essa é a vantagem, então, da gente ter um protocolo definido numa organização, né, de grande porte internacional. É diferente de uma empresa que sozinha cria um protocolo e todos os equipamentos dela saem específicos para aquele protocolo. Se for feito dessa forma, então eu não conseguiria ter o que a gente chama de interconectividade ou interoperabilidade. Então, a interoperabilidade e a interconectividade é dado apenas pela documentação do protocolo. Então, é essa obediência a um protocolo específico que garante essa facilidade que nós temos hoje, tá? Então aqui, pessoal, eu abri um documento para vocês. Esse documento é o documento geral do protocolo. Então, vocês podem perceber, não é um documento longo, ele tem 51 páginas, e ele vai falar informações gerais sobre todo o protocolo Modbus, tá? Um segundo documento que eu achei importante citar para vocês, pessoal, é o Modbus Over Serial Line. Modbus Over Serial Line. Então, é Modbus sobre linha serial, que é o que a gente vai usar mais efetivamente, tá, pessoal? Então, novamente, ó, já tem o PDF logo de cara, mantido pela mesma organização, o modbus.org. Esse documento aqui, pessoal, é mais focado para o nosso caso de aplicação, tá? Porque, então, se vocês forem pesquisar algum documento, alguma coisa, eu aconselharia vocês a pesquisar primeiro, então, esse Modbus Over Serial Line. Você já tem acesso a esse documento, tá? Vocês podem procurar aqui, lá no Moodle da nossa disciplina também tem esse documento. E aqui vocês vão encontrar todos os assuntos importantes, né, ou relevantes para o desenvolvimento, né, do conhecimento sobre o protocolo Modbus. Pessoal, eu poderia indicar livros para vocês, mas nenhum livro ele é tão bom, tão completo, quanto a especificação. Beleza? Nada é melhor, pessoal, nessa área do que o documento original que os engenheiros do protocolo fizeram para isso mesmo. Então, apesar de ter vídeos, fontes, até isso que eu estou falando, pessoal, se eu falar alguma coisa que está fora
dessa especificação, com certeza o que eu falar vai estar errado, beleza? Então não existe livros ou uma documentação melhor do que isso que vocês estão vendo aqui agora. Então tá, pessoal, dito isso, se fosse para vocês lerem isso aqui, não precisava dar aula, né? Então vamos começar a aula de fato. Lembrando então que isso aqui é a nossa fonte de informação principal, e o que vou passar na aula é uma interpretação minha, né, e uma forma didática de vocês entenderem o que está escrito, tá? Então vamos lá, pessoal. O que é o protocolo Modbus? Ele é então, a gente pode pensar num conjunto de regras descrito num documento, e ele descreve uma maneira de comunicação livre entre máquinas. E aí, o que ele define, na verdade, então, pessoal? Na aula passada, nós vimos que tudo é números. Então, ele define o formato e o significado desses dados, né, desses números, que passam por uma linha serial, tá? Então, a gente tem outras opções aqui, tem Modbus sobre outras formas também, tá? Mas nós vamos falar especificamente sobre a linha serial, até por isso que eu falei para vocês pesquisarem aquele documento, Modbus over Serial Line. Pessoal, esse protocolo começou lá nos anos 79, nos anos 80, tá? Ele foi desenvolvido inicialmente por uma empresa chamada Modcon. E agora, né, ele é um protocolo aberto, então qualquer um pode pegar a documentação dele, estudar e desenvolver projetos em cima daquela documentação, tá? Nem todos os protocolos são assim, pessoal. O Modbus é um deles que é aberto, tá? Então tá, pessoal, vamos pensar aqui como que o protocolo Modbus funciona. Então eu vou explicar para vocês o básico dele, do funcionamento, e depois a gente vai estudar então as minúcias, tá? Então vou imaginar o seguinte, pessoal. Eu vou imaginar então uma linha serial comum a vários dispositivos. Então foi isso aqui que o pessoal imaginou, né, no começo do protocolo. Então, uma linha serial comum a todos os dispositivos. Então, como que funciona? Se um dispositivo aqui ele colocar a informação, eu vou chamar isso aqui de barramento, tá? Então, no barramento aqui de dados. Se um dispositivo colocar uma informação ali, todos os outros vão acessar aquela informação. É a mesma coisa, pessoal, se a gente está numa sala de aula, o professor falar alguma coisa, ele vai colocar uma informação no ar, certo? E esse ar, essa informação, vai chegar a todos os alunos. A gente pode pensar que é a mesma ideia aqui, tá? Então, se um dispositivo colocar informação no barramento, aquela informação vai se propagar e vai chegar a todos os outros dispositivos. E aí, pessoal, a gente já começa então a ter uma questão do tipo assim. Se uma informação for colocada no barramento de dados e ela vai chegar aos outros dispositivos, o que acontece se mais de um dispositivo colocar a informação ao mesmo tempo? Então, vamos supor que o dispositivo aqui, que eu vou chamar de A, e o dispositivo B, colocar a informação no barramento ao mesmo tempo. Pessoal, quando uma informação é colocada no barramento ao mesmo tempo, acontece o que a gente chama de colisão. Colisão de dados. Uma colisão de dados, pessoal, é algo extremamente prejudicial para a comunicação. Imagina que tem várias pessoas conversando, várias pessoas, né, numa sala de aula, e aí tem o professor falando alguma coisa e tem outro colega falando a mesma coisa, na mesma altura, outra coisa diferente. É provável, pessoal, que ninguém vai entender nada, beleza? Então as informações vão ser desencontradas e nenhum aluno vai conseguir entender nada. É isso que é uma colisão de dados, beleza? Geralmente, pessoal, quando tem uma colisão de dados na linha, o dado é perdido, beleza? Então, o que acontece? Os protocolos de comunicação, eles têm que prevenir e definir o que acontece quando há uma colisão de dados. Então, isso aqui é algo a ser evitado. Algo a ser evitado. Então tá, pessoal. O Modbus, então, a primeira coisa que eu preciso fazer é evitar a colisão de dados. E ele faz isso como, pessoal? Os protocolos usam, então, os que eles chamam de controle de acesso ao meio. O que é o controle de acesso ao meio, pessoal? Então vamos imaginar o seguinte. Essa linha, o barramento de comunicação é o meio, então existe um controle de quem vai acessar essa linha a cada momento.
Beleza? Isso é controle de acesso ao meio. Numa comunicação humana falada, pessoal, qual que é o controle de acesso ao meio? Numa conversa entre humanos, o controle de acesso ao meio é que cada um fica escutando o meio, né? Então a gente fica o tempo todo escutando se aquele meio como está, e aí quando tem um silêncio, existe uma negociação ali para quem vai acessar o meio. Então, as pessoas, se elas começam a falar e elas percebem uma colisão de informação, a tendência é que elas parem de falar e elas deem preferência, né? A norma humana polida é que a gente vai dar a licença para o outro falar, né? A gente vai liberar o meio para outra pessoa falar. Aqui né, entre as máquinas, pessoal, elas têm que manter também uma ordem, um controle de acesso ao meio eficaz para que não tenha colisão de dados. O protocolo Modbus, pessoal, ele tem um controle de acesso ao meio chamado mestre-escravo. Esse nome mestre-escravo, pessoal, vocês podem encontrar também com o nome pergunta-resposta. Eu acho um pouco mais intuitivo pergunta-resposta. O que é pergunta-resposta, pessoal? Existe um dispositivo, então, que vai fazer uma pergunta e um dispositivo que vai responder. O dispositivo que vai fazer pergunta é sempre um mestre e o que vai responder é sempre um escravo. Beleza? Pessoal, perceba então que a gente começou a falar aqui de classes de dispositivo e hierarquia. Então, nós temos um dispositivo que sempre vai fazer perguntas e outro que sempre vai responder. Então, a gente pode pensar, pessoal, que o mestre que vai fazer a pergunta aqui, ó, ele é mais importante do que o dispositivo escravo que vai responder essa pergunta. Então, quando a gente vai começar uma rede Modbus, pessoal, a primeira coisa que nós temos que entender é precisamos de um dispositivo mestre. E esse dispositivo mestre é o único que vai poder acessar a rede no momento que ele quiser. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um dispositivo na rede. Um dispositivo aqui, ó. Vou colocar ele em vermelho para ficar bem diferente dos outros. Esse dispositivo aqui é o dispositivo mestre. Olha só, pessoal. Então, esse dispositivo mestre, ele vai perguntar e enviar perguntas. Pessoal, ele pode perguntar para quem? Para quem ele quiser. E os escravos vão responder, eles vão responder para quem? Para o mestre. Então, pessoal, perceba o seguinte, ó, a comunicação aqui, apesar de estar numa linha onde todos poderiam conversar com todos, a comunicação só acontece entre o mestre e o escravo. Beleza? A comunicação nunca acontece entre um escravo e outro escravo. Sempre o mestre está na jogada. Beleza? Então, o mestre faz uma pergunta, o escravo responde. Então, vamos colocar o seguinte, ó. Se eu colocar, vocês podem encontrar isso com uma anotação assim, ó. Nessa anotação, pessoal, eu vou imaginar então que para baixo está crescendo o tempo. Aqui eu vou dizer que é o mestre. Então aqui é a linha do tempo do mestre, a linha do tempo do escravo, a linha do tempo do outro escravo. Então aqui eu estou com a linha do tempo de 3 escravos. Pessoal, para conveniência, então eu vou começar a dar nome para esses escravos, tá? Então eu vou dizer que aqui escravo 1, escravo 2, escravo 3, escravo 4. Então aqui eu estou descrevendo a linha do tempo do mestre e de 4 escravos. Então, pessoal, o que o mestre vai fazer? O mestre ele vai perguntar. Então, na pergunta, perceba que vai decorrer um tempo, então o mestre pergunta. Se o mestre perguntar para o escravo 1 vai pegar e vai responder para o mestre. Pessoal, então toda pergunta exige uma resposta, beleza? Então, toda pergunta tem uma resposta. Existe uma pequena exceção, mas a gente vai falar depois, tá? Então, vocês podem pensar, toda pergunta tem uma resposta, exceto uma exceção que eu vou falar depois. Aqui, pessoal, então o mestre ele pode ir perguntando aqui para o escravo o que ele quiser e aquele escravo vai responder o mestre. Beleza? Pessoal, então eu espero que tenha ficado claro assim, qual que é o formato simples da comunicação, tá? Esse formato aqui, pessoal, onde o mestre pergunta para um escravo e esse escravo responde, é o que a gente chama de uma comunicação unicast. Então aqui é uma comunicação
unicast. Ou seja, uma comunicação com um único dispositivo, beleza? Esse tipo de comunicação, pessoal, é um dos mais comuns, tá? E o mestre aqui, ele pode ir fazendo o que a gente chama de varredura, tá? Então, geralmente, eles vão pegar um dispositivo Modbus para vocês comunicarem. Vocês vão configurar o mestre e ele vai falar, vocês vão configurar assim, ó, seguinte, faz tal pergunta para tal escravo a cada 2 segundos, a cada 3 segundos. Então, você diz o tempo, né? Que você vai querer que aquela pergunta se repita para aquele escravo, tá? Pessoal, então essa é a comunicação unicast. Eu gostaria que vocês percebessem o seguinte, ó. Aqui, para eu descrever isso, eu precisei dar... Eu falei, olha, eu estou falando aqui para o escravo 1, escravo 2, escravo 3, escravo 4. E aí já vem uma pergunta para a gente também. Como que o mestre sabe para qual escravo que ele está mandando uma comunicação ou uma pergunta? É muito simples, pessoal. A resposta, inclusive, já está até respondida, né? Só que vamos deixar mais formal. Os escravos precisam de endereços. Então, para a gente identificar os escravos, nós atribuímos números para eles, que a gente chama ele de endereço, e aquele número, pessoal, tem que ser único na linha, tá? Então, por exemplo, se esse escravo aqui, independente de qualquer coisa, independente se eles fazem a mesma tarefa, independente de qualquer coisa, pessoal, só posso ter um escravo com um endereço na linha. Então, antes da gente começar uma rede Modbus, nós atribuímos números de endereço para os escravos, tá? Então, aqui, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. O que nós já vemos, pessoal? Quando nós vamos ter uma pergunta do mestre para algum escravo, o mestre vai dizer o número do escravo com que ele quer conversar. O que acontece se o mestre quiser conversar com todos? Se tem uma mensagem, por exemplo, para ser mandada para todos, pessoal. Essa é a exceção que eu falei para vocês, que não existe uma resposta, tá? Então a única possibilidade do mestre não ter uma resposta de uma comunicação é se ele quiser conversar com todos ao mesmo tempo. Então o que ele vai fazer? Ele vai enviar uma comunicação onde essa comunicação é comum para todos ao mesmo tempo. Essa comunicação comum a todos ao mesmo tempo, pessoal, ela não pode ter resposta, porque se ela tiver resposta vai acontecer o quê? Colisão de dados. Então essa comunicação aqui, pessoal, a gente chama de broadcast. Então tá, olha, toda comunicação, toda pergunta tem uma resposta, toda comunicação unicast. Uma comunicação unicast, ela tem um endereço dos dispositivos. Já uma comunicação broadcast é uma comunicação onde o mestre manda informações para todos e, obviamente, né, não tem como ter resposta, senão teria colisão de dados. Beleza? Pessoal, espero que tenham entendido essa parte. Esse é o funcionamento básico do Modbus, tá? No próximo vídeo a gente vai começar a ver como que funciona bem mais certo essa questão de endereços e o ordenamento de dados, né? Para que funcione o frame Modbus. Até mais.